Vamos lá. Aguardando o pessoal entrar. Vamos lá. Quem tá entrando? Kelly! Tudo bem, Kelly? Vamos lá. Aguardando um pouquinho aí, todo mundo chegar. Muito bem. Vamos lá. Neuro Camila. Bora lá. Filipa, linda! Beijo, Filipa, minha linda de Portugal, que legal. Vamos entrando, pessoal. Vamos aguardando aí um pouquinho, né? É isso, Rê, linda. Beijo, Rê, minha querida, viu? Muito bem. Muito bem, pessoal. Vamos aguardando aí. O pessoal tá chegando. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana. Eu sou a mãe Fabiana Carvalho, sacerdotisa Fabiana. Fui sacerdotisa de Umbanda tive terreiro durante 15, quase 16 anos. É, Sou mentora de mulheres, facilitadora de círculos do sagrado feminino. E eu tô aqui hoje para falar de Umbanda, né? Atualmente, eu tô trabalhando na Umbanda com mulheres, mas eu continuo na Umbanda. E hoje eu queria falar de Umbanda com vocês, viu? Falar de Umbanda com vocês. Então, bora começar. Pai Olorum, Mãe Olocum, a todos os pais e mães orixás, guias, mestres, mentores, a todos os guardiões e guardiãs da direita e da esquerda, pedimos bênçãos, proteção, pedimos direcionamento para tudo que nós vamos conversar hoje, para este bate-papo maravilhoso. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né? O tema da live de hoje é um bate-papo, né? Uma partilha, não é uma aula, é um bate-papo, é uma partilha. E a ideia é a gente entender, né? Por que é importante a gente estudar Umbanda? Por que a gente busca estudar Umbanda, né? E não tem como eu começar a falar do estudo da Umbanda sem falar da minha história, né? Sem falar da minha história. Eu comecei na Umbanda na prática, né? Na prática. Como é que foi essa prática? Eu recebia e incorporava a minha pombagira fora de terreiro. Eu não participava de terreiro, eu não conhecia a Umbanda, mas ela incorporava. É o fenômeno mediúnico da incorporação, né? E aí ela me falou: vai estudar Umbanda, vai conhecer Umbanda. Eu tinha deixado de ser kardecista, né? Já fazia um tempo que o kardecismo já não fazia muito sentido na minha vida, apesar de ser lindo, maravilhoso. Mas aí, né, eu um dia fazendo um curso de magia divina com o pai Rubens Saraceni, eu conheci o pai Alexandre Comino. E ele estava começando, era no início do ano, e ele estava começando uma turma de teologia de Umbanda. E aí, como a minha pombagira tinha dito, vai estudar Umbanda, você vai estudar Umbanda para você poder me entender, eu fui. Então, eu comecei na prática mediúnica, aconteceu, né? Eu não fiz um desenvolvimento mediúnico, eu não pertencia a um terreiro, mas aconteceu o fenômeno mediúnico, né? E a partir deste fenômeno é que a minha pombagira falou, vai estudar Umbanda. Então, eu comecei a estudar Umbanda com Pai Comino, no curso mais tradicional que tem, né, que tinha pelo menos na época, que era o curso de teologia, doutrina e teologia de Umbanda. Então, eu estudei por um ano, né, porque o curso tinha duração de um ano. Eu estudei por um ano a Umbanda. E quando terminei de estudar, quando eu comecei, eu dizia, eu sou simpatizante da Umbanda. Por quê? Porque como é que eu poderia ser umbandista? Eu não frequentava terreiro e eu não entendia nada de Umbanda. E nós estamos falando de 2000 e bolinha. Há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás ou mais, né? Então, quando eu comecei o curso, eu não me considerava uma pessoa umbandista. Eu não entendia o que era Umbanda, eu não sabia o fundamento da Umbanda. Eu tinha um monte de preconceito,
né? Porque eu vinha do kardecismo, então eu tinha um monte de preconceito, né? E estudei por um ano. Quando eu fui estudando, as coisas foram se encaixando dentro de mim e eu comecei a entender o que é essa tal de Umbanda, né? E aí eu terminei o curso. Veja, terminei o curso em dezembro, em janeiro ou fevereiro, o Pai Comino ia começar outra vez o curso, porque o curso era a duração de um ano. Eu resolvi fazer de novo. Resolvi fazer de novo. Porque eu queria entender, o meu coração estava me chamando para Umbanda, né? A minha alma estava me chamando, a minha pombagira estava me chamando para Umbanda. Mas eu queria entender como é que eu vou viver algo sem saber o que é, né? Eu não acho, eu não consigo ser papagaio, né? Que repete sem saber o que está fazendo. Então, eu fui estudar novamente o curso de Doutrina e Teologia com o Pai Comino, só que aí o Pai Comino fez uma chamada para o desenvolvimento mediúnico, outro estudo, né? Então, a partir daí, quando eu só entrei para fazer um desenvolvimento mediúnico, porque eu poderia ter entrado no ano anterior, mas eu falei, não, eu só vou entrar para um desenvolvimento mediúnico quando eu entender o que é Umbanda, né? Porque eu achava, eu acho ainda, né? A fé que a gente escolhe para viver, o caminho do sagrado que a gente escolhe para viver, a gente tem que estar muito certo do que é esse caminho, a gente tem que estar muito entendendo que este caminho fala com a nossa alma, fala com os nossos valores, fala, né, com tudo dentro da gente. Então a minha história foi, eu comecei estudando Umbanda. Comecei a ler livros e consumir conteúdos, né? Na época a gente não tinha o que a gente tem hoje nas redes sociais, né? Estamos falando aí de 2008, 2007, 2008, por aí, né? Uns 20 e poucos anos, né? Enfim. Então, eu queria dizer que eu comecei pelo estudo, né? Então, para mim é muito importante estudar, né? Porque você estudar algo é você compreender quem você é e o que você está estudando se tem sintonia com quem você é e com os seus valores. Muito bem, aí, né, estudando Umbanda, médium de Umbanda, e depois eu fui chamada, né, pelo meu guia-chefe, que é a Cabocla Jacira das Águas, e ela me pediu para abrir um terreiro, muito bem. Então, eu fui seguindo os passos e chegou na hora de eu abrir o meu desenvolvimento mediúnico. O que eu fiz com o desenvolvimento mediúnico, né? Eu coloquei, né, as turmas que eu tive logo no início, as turmas ficavam 6 meses estudando. Eu falava, todo mundo sentadinho, com roupa normal, nada de vestir branco, 6 meses estudando. Por quê? Porque a gente não tá falando de, eu vou até a esquina e compro vou na padaria e compro um pão. Eu não tô dizendo que eu vou viajar e passo o fim de semana na praia. A gente estava falando do desenvolver da mediunidade, do sagrado. Como é que eu me relaciono com esse sagrado se eu não sei? Então, veja, eu comecei pelo estudo e eu sempre priorizei o estudo. Sempre priorizei estudar e entender a Umbanda. E foi um caminho natural eu me transformar, além de uma sacerdotisa de Umbanda, tendo um templo de Umbanda, além disso, né, eu me transformei numa professora de Umbanda. O tanto que eu estudava, o tanto que eu lia, a sede que eu tinha de entender, eu me transformei numa professora de Umbanda, além de uma sacerdotisa de Umbanda, né? Então, essa live é para trazer, eu poderia falar com vocês pelo menos 6 motivos muito interessantes e muito relevantes para a gente estudar Umbanda. Para quem é um bandista estudar Umbanda, né? E agora vamos dizer, quem é um bandista? É um médium que veste branco, incorpora, ou é cambone, ou dá consulta? Não, não. Um bandista é todo aquele, né, que
crê nos orixás e nos guias da Umbanda, que crê na ritualística da Umbanda. Então, se você vai a um terreiro, você já é umbandista, você não precisa vestir o branco, né? Então, foi nesse momento em que eu me transformei numa professora de Umbanda. Então, eu posso, brincando, falar 6 motivos para estudar a Umbanda, muito importantes, né? Eu começaria dizendo que, primeiro motivo para a gente estudar Umbanda, normalmente, o ciclo de entrar na Umbanda é você chega na Umbanda, participa de algumas giras, se sente atraído ou você é chamado. Você é chamado pelo sacerdote, pela sacerdotisa, o pai e mãe da casa, ou você é chamado pelos guias-chefes da casa, ou você é chamado pelos seus guias e você entra na prática, né? A maioria das pessoas entra na Umbanda na prática. Isso é o mais comum. Foi num terreiro, gostou do terreiro, perguntou como é que funcionava e aí chama, vem, veste o branco. Essa é a frase mais conhecida. Você precisa vestir o branco, veste o branco e vem. Então, naturalmente, o mais comum é nós entrarmos pela prática. E como é que a gente entra pela prática? A gente compra roupa branca, o uniforme, ou a gente já, né, adquire essa roupa branca, esse uniforme, e a gente se joga no terreiro. É maravilhoso. Mas quando você não entende nada, tudo é mistério. Tudo é uma coisa, nossa, o que é isso? Estão batendo, estão ajoelhando e colocando a testa no chão. O que estão fazendo? Né? Ai, tem um monte de gente batendo a mão no peito. Isso é caboclo? Como é que é? As pessoas estão incorporando, como é que é? As pessoas estão se defumando. Ai, como é que defuma? Faz assim, 3 pulinhos, dá uma volta, dá outra volta. Então, imagine você chegando num terreiro de Umbanda sem conhecimento de Umbanda. Sem conhecimento de Umbanda. O que acontece? Você vai viver a sua fé, mas você não consegue se permitir viver, se entregar por completo. Por quê? Racional. O nosso racional é ele que comanda muita coisa. Então, quando eu entendo o que eu estou vendo ou o que eu estou fazendo, né? O meu racional, ele fala assim, ai, que bom, tô entendendo. Eu sei o que é Umbanda, eu sei o que é incorporação, eu sei como faz uma oferenda, eu sei o que é uma gira. Então, o meu racional, ele aceita. Agora, se eu não compreendo o que eu tô fazendo, ou eu viro realmente papagaio, que imito as palavras, os atos, os gestos, os pulos, as posições, sem saber nada. Eu sou apenas um papagaio. Você olha para o papagaio e você acha que ele está falando tudo e que ele está entendendo tudo, mas ele está reproduzindo sons. Então, quando a gente entra na prática, né, a gente está reproduzindo comportamentos, coisas que nós vemos, mas nós não entendemos. Então, o primeiro bom motivo para a gente estudar Umbanda é exatamente a gente entender o que estamos vivendo, entender o que estamos sentindo, entender o que é a magia da religião, da fé, da espiritualidade, do contato com o divino. Então, meu primeiro bom motivo é esse, né? Para que você entenda racionalmente, né? Uma fé que não é cega, uma fé que passa pelo racional e é aprovada, né? Não é bloqueada por um racional que não está entendendo nada, né? Bom motivo. O segundo bom motivo para você estudar Umbanda, e esse motivo é meio delicado, independência e autonomia. O que é isso? É não ficar dependendo de intermediários. Tudo que você vai fazer, você tem que perguntar para alguém, você tem que pedir a permissão de alguém, você tem que pedir para alguém fazer para você, né? Vou fazer uma oferenda. Não, não pode fazer oferenda. Tem que fazer no terreiro, tem que fazer com o pai de santo, tem que fazer com a mãe de santo, tem que fazer com a mãe pequena, tem que fazer do jeito que faz.
Então, é muito importante, né, que a gente ganhe uma autonomia, que a gente ganhe uma independência. Então, quando eu estudo, eu entendo o fundamento. E eu consigo ter uma autonomia espiritual de fazer escolhas, né? De entender o que eu estou vivendo e de não cair, isso é muito importante, de não cair num terreiro ou nas mãos de um sacerdote ou de uma sacerdotisa que infelizmente não tem boa índole, né? Porque assim, gente, não é porque a pessoa é padre que a pessoa é boa, não é porque a pessoa é pastor que a pessoa é boa, não é porque a pessoa é sacerdote de umbanda, pai de santo, mãe de santo que a pessoa é boa, né? Nós encontramos pessoas na Umbanda, né, que não são tão idôneas. Às vezes por ego, às vezes por insegurança. Então você fica à mercê daquele sacerdote, à mercê daquela sacerdotisa, né? Você fica na dependência. Tudo que você tem que fazer, você vai pedir permissão, ou você vai pedir instrução, ou você nem vai fazer sozinho. O seu sacerdote vai fazer por você, né? Então, é muito delicado, né? Não estou desmerecendo nenhum sacerdote, não estou dizendo, né, que está errado, né, o sacerdote cuidar, nada disso. Mas é a gente entender, né? Eu costumo dizer que a gente deveria ser pai de santo e mãe de santo de adultos, mãe de filhos adultos, né? Porque o que a gente tem no terreiro são médiums adultos, não é uma escola, não é uma pré-escola, não é um primeiro grau, não é um segundo grau. A gente está falando de adultos. Então, você ter uma autonomia, você ter uma independência, te dá, né, o poder de você não precisar do intermediário. Quer falar com o Oxum? Você sabe. Sabe a oferenda, os tipos de oferenda, o que, o que o Oxum faz. Ai, quer falar com o Oxumaré? Você também sabe. Ai, quer falar com o Omulu? Você também sabe. Ai, quero fazer uma oferenda para os pretos velhos? Você também sabe. Né? Quero fazer uma ritualística. Né? Entender o poder de um banho, o poder de uma defumação e fazer. Então, o segundo bom motivo é a sua independência, é a sua autonomia. Muito bem. O terceiro bom motivo, vou te dar 6 motivos. O terceiro bom motivo para você estudar Umbanda é para você não ser a pessoa restrita na receita, tá bom? Restrita na receita, o que que é? Você aprende a oferenda de Oxalá. Você vai cozinhar a canjica, vai separar a água, vai tirar os grãos, aí você vai colocar numa tigela, aí você vai colocar mel por cima, aí você vai colocar o algodão, aí você vai decorar, você pode decorar com uva Itália, você pode decorar com rosa branca, ótimo! Qual outra oferenda de Oxalá você conhece? Aí o que que você faz? Você só conhece uma receita de Oxalá. E você vai fazer sempre a mesma receita. E você não vai mudar nada. Porque você entende que só aquilo, você só sabe aquilo. Aí, quando você estuda Oxalá, estuda o axé desse grande pai, entende quem ele é, entende a energia dele, você entende os elementos dele, você entende os símbolos dele. E aí você monta quantas oferendas de Oxalá você quiser, diferentes umas das outras, com propósitos diferentes. Então, você deixa de ser aquela pessoa que está seguindo receita e que está restrita a um livro de receitas e você passa a carregar dentro de você o fundamento. Você está carregando o fundamento, né? Você desenvolve, né, uma capacidade, em vez de você ser a pessoa que pega a receita do bolo pronto e faz igual, você se transforma na pessoa que cria bolos maravilhosos, que faz experiências, um bolo de açúcar mascavo com banana, um bolo de gengibre com laranja, né?
Por quê? Porque você sabe as combinações, né? Você sabe a combinação das ervas para um banho, você sabe a combinação das ervas para uma defumação, e não você vai ficar, né? Arruda, guiné e alecrim. Pronto. Que banho você toma? Arruda, guiné e alecrim. Que defumação você faz? Arruda, guiné e alecrim. E aí? A mãe natureza criou só 3 ervas? Não. Por isso é um bom motivo você estudar a Umbanda, que é para você ter a condição de criar receitas de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade, né? Eu sempre brinco. Qual é a oferenda para unha encravada? Se ninguém escreveu, se ninguém ensinou, não existe. Não existe. Existe. Você pode criar, né? Se ninguém criou, se você não tem essa informação, você pode criar, né? Então, esse é um ótimo motivo, é o terceiro ótimo motivo para você estudar Umbanda. Quarto motivo para você estudar Umbanda. Vem o terreiro, né? O terreiro é a comunidade, é o grupo, é a família, é o pai e a mãe de santo, né? São os filhos de santo, são os irmãos de santo, né? E a gente fala que a Umbanda, ela tem essa característica, ela é mãe. Então, a partir do momento em que a gente fala que a Umbanda é mãe, a gente já tá falando de família. O terreiro vira uma segunda família, uma família linda, uma família que está toda voltada, né, para a espiritualidade, para a vivência deste sagrado dentro da gente, dessa conexão maior. A prática, né, das giras, da ajuda, da consulência, né? Então, eu diria para você que o quarto grande motivo é como você se relaciona no terreiro. Como você se relaciona, né? Porque assim, se você nada sabe, você é aquele, né? Tá fora da caixinha, você não engaja, você não partilha, você não interage. Porque você não tem conhecimento, então você chega, você faz as práticas, conta piada, dá risada, fala da vida e vai embora, né? Então, a partir do momento em que você começa a estudar Umbanda, você tá muito mais engajado no terreiro, no grupo, nessa família. E aí é muito lindo, porque todos estão nesse estudar. Então começa a haver uma troca muito bonita. Ai, semana passada eu passei por esse problema, aí eu fiz essa oferenda, jura? Ah, então quando eu passei por esse problema, eu fiz essa ritualística. Nossa, o meu caboclo me pediu uma pena assim assado, porque o fundamento dele é não sei o quê. Entende? Então, um ótimo motivo para você também estudar a Umbanda é para você se sentir realmente em casa. Porque eu tive, né, quando eu tinha o meu terreiro com muitos médiums, eu tive muitas pessoas que chegavam ali, né, e estavam ali meio que de paisagem, visita, pronto. Não era família, a pessoa não se sentia família, né? Por que que esse médium não se sentia fazendo parte? Porque ele não estudava, porque ele não entendia. O que que ele queria? Ele queria viver a Umbanda, a prática, a mediunidade, a incorporação, a gira, mas ele não tinha, ele era visita, né? Então, um outro bom motivo é para que você se sinta em casa, pertencendo a essa família, a família do terreiro, a família da Umbanda, onde todo mundo fala a mesma língua, todo mundo estuda e entende os fundamentos, né? Muito bem, já te dei 4 bons motivos, vou te dar mais um ótimo motivo para você estudar Umbanda. Medo, preconceito, mito, superstição, dogma, tabu. Então, infelizmente, a nossa religião ainda sofre muito preconceito, né? Ainda chegam para mim com perguntas, né?
ou com comentários, seja aqui no Insta, ou seja no YouTube, né, ou seja onde for, ainda com muito peso, sabe? Não pode acender vela em casa, não pode cultuar Exu em casa, não pode incorporar em casa, não pode, não pode, não pode, é proibido, a quizila, você vai fazer mal, a surra do orixá, tudo isso é uma política de medo, né? Uma política de dogma, as coisas são assim porque são assim, né? Ou então tabu, não falamos desse assunto, não falamos desse assunto. Isso não é Umbanda, isso não é Umbanda, né? Porque Umbanda é transparência. Umbanda não é medo, é acolhedora, ela é mãe. Todo mundo aqui é umbandista, a gente sabe, Umbanda é uma mãe, né? E a gente não pode ser movido por medo. Mas quando a gente não tem conhecimento, a gente morre de medo de Exu, né? Quantos e quantos médiums já chegaram de outros terreiros para fazer parte, estudar comigo desenvolvimento mediúnico, estudar comigo preparação sacerdotal e chegaram repletos de medos. Medo de Exu, medo de incorporar, medo, sabe? Ou pior, trazendo conceitos totalmente distorcidos, com base no medo, na ignorância, do não conhecimento, da superstição, né? É isso. Então, um ótimo motivo é você não ter medo da sua religião. Religião não é para ter medo, nunca foi, né? O ser humano é que vai distorcendo e colocando a religião como uma ferramenta de subjugar, uma ferramenta de dominar, uma ferramenta de autoridade, mas não é. A Umbanda é linda, a Umbanda nos acolhe, a Umbanda é mãe, a Umbanda não julga, né? E aí a gente vai para o último bom motivo, né? Eu resolvi trazer 6 motivos. Então vamos para o último e talvez, na minha visão, talvez seja o motivo mais importante, que é a filosofia da Umbanda, que é o autoconhecimento, a evolução espiritual, é essa filosofia viva que a Umbanda carrega. Ela é viva porque a filosofia da Umbanda, ela tá na boca de cada caboclo, de cada preto velho, de cada Exu, de cada pombagira, né? Ela tá na presença dos orixás. Ela tá em como nós nos relacionamos conosco, com os orixás, com os guias e com os outros. Então, quando estudamos Umbanda, não estamos estudando só ritualística, não estamos estudando apenas passo a passo, receita, né? Não é só fundamento de base teológica. Não. A gente estudando a Umbanda, a gente começa a entender o funcionamento do mundo. Quando a gente estuda Oxum, a gente está estudando o amor nas suas várias faces, né? Quando a gente está estudando Oxumaré, a gente já está indo para a face do amor doente, que é o ciúme, e como é que eu lido isso dentro de mim, né? Quando eu estou estudando algum, eu começo a entender o que é ética. Eu começo a entender a lei da ação e reação. Eu começo a ver o mundo de outra forma. Quando eu estudo Umbanda e eu entendo que os orixás, os guias, têm tudo a ver com a natureza, como é que eu consigo jogar lixo na natureza, entendendo que ali mora o orixá? Então, ser umbandista, estudar os fundamentos da Umbanda, também é adquirir a filosofia viva. Ela é viva porque ela não está escrita em nenhum livro, né? Como é o Alcorão, ou como é a Bíblia, né? Ou a Torá, enfim. Então, a gente diz que a filosofia da Umbanda ela é viva porque ela é trazida pelos guias. Ela é vivida por pessoas. Então, é essa filosofia que muda quem nós somos.
né, que muda. Tem uma música muito linda, né, que a gente cantava muito lá no terreiro, no final da gira, que era: Foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar, né? Então, essa música ela é tão bonita porque ela fala exatamente disso, né? Não é porque eu virei macumbeira e tô fazendo um monte de receita e agora eu tenho trunqueira e faço oferenda e tomo banho e defumo e aprendi ponto. Não é isso. Isso não me faz uma pessoa melhor. Isso me faz uma pessoa que tem mais conhecimento de Umbanda. Mas é a vivência da Umbanda, né? É esse amor, é essa gratidão, é essa ética, é essa integridade. É a fé que nos acalma o coração e nos diz: a vida não acaba aqui. Que nos dá a certeza de que há outro mundo, uma outra etapa, um outro estágio, né? Porque a gente tem contato com o morto o tempo todo, não é? A gente incorpora os mortos, entendeu? Então, se a gente incorpora os nossos mortos, né? Aqueles que se foram, não estão mortos. É esperança, né? É a gente estudar Umbanda e entender que existe uma lei da ação e reação e que eu não fujo dela, porque ela tá direto na mão e no machado de Xangô. Então, a Umbanda, para mim, né, esse sexto motivo para estudar Umbanda, ele é muito importante, porque ele transforma quem nós somos, né? Ele nos dá uma outra possibilidade de enxergar o mundo e de nos relacionarmos com as outras pessoas, mas principalmente nos relacionarmos com a gente, com mais amor, com menos culpa, com menos cobrança, né? Então veja, eu acabei de te dar 6 motivos muito importantes para estudar Umbanda. E estudar a Umbanda é tão importante para mim, conhecer a Umbanda, estudar a Umbanda, ensinar a Umbanda, que ah, em 2011, quando oficialmente eu abri o terreiro, eu comecei dando curso de desenvolvimento mediúnico e todo mundo sentadinho estudando. Eu abri um terreiro teórico. Por 6 meses foi um terreiro teórico. Depois é que começou o desenvolvimento mediúnico para depois começarem as giras, né? Então, de 2000 e... Na verdade, o primeiro curso foi 2010. De 2010 a 2019, eu dei muitos cursos presenciais de todos os orixás, dos guias, dos fundamentos, prosperidade, desobsessão, transporte, Obaluaê, Ogum. Eu fui dando muitos cursos presenciais, né? E isso foi até final de 2019, começo de 2020. E veio a pandemia. E aí a gente parou com os cursos presenciais. Mas, além dos cursos presenciais, desde 2017, de 2017 a 2022, eu dei muitos e muitos, gravei muitos cursos online para mostrar o quanto eu considero importante, né? E a gente aprender, ensinar e aprender Umbanda de uma forma acessível, de uma forma simples e principalmente de uma forma amorosa, amorosa, né? Porque a Umbanda ela tem que entrar nos nossos ouvidos e passar pela nossa mente, escorrer para o nosso coração para chegar na nossa alma. Então tem que ser algo muito simples, tem que ser um estudo simples, tem que ser uma coisa acessível, né? Então por isso que eu sou uma sacerdotisa de Umbanda, tive terreiro de 2010, no finalzinho de 2010 foi, de 2010 até 2022, e o meu foco principal era ensinar Umbanda para transformar vidas. É isso.
Eu só parei com os cursos no momento em que veio o meu câncer, né? Então foi o momento onde eu me afastei, estávamos voltando ainda da pandemia, então aí eu tava, por conta do meu tratamento de câncer, eu peguei o meu terreiro e passei para mãe pequena, mãe Janaína, que eu amo e honro muito, muito, muito. Então, ela assumiu, né, a parte das giras do desenvolvimento mediúnico, né, na prática. Eu continuei dando desenvolvimento mediúnico na teoria, enfim. Então, para mostrar a importância do estudo, o estudo transforma. Eu recebi, ainda recebo relatos inúmeros, e acho que muitos de vocês aqui, mãe Fabiana, muito obrigada, os seus cursos me ajudaram tanto, eu estava num momento assim assado, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu me transformei, foi maravilhoso, não é? Eu tenho certeza que aqui muitos de vocês que fizeram cursos comigo têm esse relato. Exatamente, porque o estudo, ele transforma, né? Ainda mais o estudo da Umbanda. Então, de 2016, acho que foi 16, 17, eu sou péssima de data. 2016 ou 17, que eu comecei o primeiro curso online, Caminhos de Ogum, até acho que o último curso online que eu gravei foi na época da pandemia, que foi a Umbanda no Lar. Eu acho que foi isso, não me lembro, sou péssima de memória, né? Mas eu gravei 33 ou 34 cursos. Cursos menores, mas a maioria dos cursos aprofundados num tema, né? Um curso de 1 ano de doutrina e teologia de Umbanda, né? Um curso de 2 anos e meio de preparação sacerdotal, um curso de 2 anos de desenvolvimento mediúnico, né? Então, é muito, muito, muito material. Muito bem, vamos lá. Eu saí do câncer e aí, claro, né? Eu acho que eu já falei isso muito com vocês, né? A gente muda tremendamente, mexe com a nossa alma, né? O encontro com a morte, né? E a nossa fé, ela é a única âncora que a gente tem. E aí, no meu retorno, depois do câncer, eu vim morar aqui na chácara, que todo mundo vê, que é o paraíso, a gente chama aqui de cantinho do paraíso, né? Então, vindo pra cá, e eu passei a viver a Umbanda de uma outra forma. Eu não deixei de viver Umbanda, né? Eu não deixei. Mais do que um bandista, aqui na natureza, eu verdadeiramente me transformei em Umbanda, né? E por toda a minha trajetória, a trajetória das dificuldades que eu tive no meu casamento, né, abusivo, enfim. Então hoje o que eu vivo é uma Umbanda que está voltada neste momento para a cura das mulheres, né? Então, eu tenho me dedicado, como vocês têm acompanhado, eu tenho me dedicado às mentorias individuais femininas, aos círculos do sagrado feminino. Eu tô aqui com os cursos de sagrado feminino na Umbanda, sempre na Umbanda, né? Porque eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, não tem como fugir, né? As mães orixás, os pais orixás, os guias, eu continuo incorporando, eu continuo vivendo a Umbanda, né? Então, o que eu tô fazendo hoje, eu tô seguindo, né, com a Umbanda, mas cuidando de mulheres, né? Isso é um momento, a vida muda, nada permanece igual, mas neste momento eu tô aqui. No entanto, eu tenho recebido várias mensagens, né, dizendo, queremos mais cursos. Ai, os cursos são tão bons. Quando é que você vai abrir novamente tal curso? E aquele outro curso? E não sei o quê. E aí, com muito carinho e com muito amor, eu fui olhar para o meu acervo de cursos umbandistas, né? Eu fui olhar e eu falei, é um legado, né? Porque nós estamos falando de, acho que são 34 cursos, eu não sei nem quantas horas, acho que são 100 ou 120 horas seguidas, é uma faculdade de Umbanda quase, né? E eu falei, gente, as pessoas querendo estudar, né? E eu tô seguindo uma trajetória,
né? Que é dentro da Umbanda, mas é voltada para as mulheres, para essa cura desse sagrado feminino, né? Desse empoderamento, né? Dessa força, desse despertar. Mas eu olhei, eu falei, gente, esse acervo de Umbanda, são tantos cursos, é tão precioso, e são meus filhos, né? Meus cursos são meus filhos, é o legado que eu vou deixar no mundo, é isso que eu quero deixar. Eu quero deixar para as gerações atuais e para as próximas gerações, né? É conhecer Umbanda, a filosofia, a base teológica que transforma a gente, né? E fiquei pensando, falei, gente, o que eu vou fazer? E claro, né, que nós médiums, todos somos médiums, né? Então todos temos uma intuição. Então eu tenho a intuição e tem Dona Jaceira, Dona Sete Saias, Seu Tiriri e uma lista infinita de amigos espirituais, mestres, professores, protetores espirituais, né? E que aqui na chácara, morando na natureza, é um contato 24 horas, né? Porque eu tô aqui, eu tô o tempo todo. E foi aí que a Dona Sete Saias me lembrou do Umbanda Mix. Eu não sei se você participou. Quem aí participou do Umbanda Mix? Quem aí sabe, né, o que é um Umbanda Mix? Então, Dona Sete Saias falou, eu tava pensando, eu falei, eu comecei a olhar os cursos, né, no momento de saudosismo, olhar os cursos, quando tinha o terreiro e o recanto EAD, eu falei, gente, que material bom, nossa, e a maioria dos cursos, né, eu tava muito inspirada, e tem cursos que eu sabia que quem tava falando aí não era eu, sabe? Eu tava ali dando a aula, mas era coisas que eu tava ali aprendendo junto, né? Então, eu falei, esse conteúdo é muito importante, são os meus queridos, os meus filhos, que eu quero deixar para o mundo. Eu não quero guardar para mim. Então, eu lembrei de um Umbanda Mix e eu falei, gente, um Umbanda Mix, para quem não sabe, foi um projeto muito lindo de criar uma Netflix da Umbanda, né? A gente falava Umbanda Mix, a Netflix da Umbanda, né? O que é? Já tem esse acervo, já são 30 e tantos cursos, né? E esse material tá parado. E aí eu falei, vou fazer um Banda Mix de novo, né? Eu tô fazendo essa live que é para contar para vocês que o Banda Mix tá voltando. Vamos lá. Um Banda Mix é a Netflix da Umbanda. Você entra na plataforma, que é super simples, e você vai pagar 25,90 por mês. E vai ter acesso a esse acervo de cursos. Não é uma coisa legal? Eu acho super legal. Eu queria um acervo muito maior. Eu acho essa ideia da gente ter, né, o que antes era biblioteca, depois virou videoteca, né? Depois virou videolocadora, videoteca, né? E hoje é isso, é a Netflix, né? É a gente poder ter num espaço só, por um valor só, no mês, você tem acesso a todo esse acervo, né? A gente está começando com 4 cursos, tá bom? Deixa eu me lembrar, vamos lá. Cursos que a gente está começando. Banhos umbandistas. Aprenda a fazer o seu banho. Não é só põe uma erva, põe outra erva e joga. Não. Isso é você, se você for papagaio, você vai ferver uma água, vai colocar a erva, guiné, arruda e alecrim e vai jogar, e você vai jogar da cabeça para baixo porque todo mundo falou que não pode jogar banho na cabeça. Ponto. Isso é papagaio. Mas o curso de banhos é o curso que você vai entender todo o fundamento. O fazer, o armazenar, o como tomar, o como rezar, como combinar as ervas. Olha aí. E aí você vai poder usar banho quando você quiser. Eu faço banho, 2, 3 banhos por semana. 2, 3 banhos por semana. Na semana que eu faço as minhas mentorias, né, que eu atendo todo mundo, tem uma semana inteira que eu só deixo para atender as minhas lindas mentoradas, as minhas lindas sagradas, queridas. Então, nesta semana, eu tomo praticamente 4, 5 banhos
né? Para eu poder estar conectada, para eu poder estar, né, antenada, minha mediunidade tem que estar aberta para eu poder fazer os atendimentos da mentoria. E eu também não quero pegar nenhuma carga. Então, veja, eu tenho um recurso maravilhoso que são os banhos, né? O outro curso que a gente também já tá lá é Anjo da Guarda. É Anjo da Guarda. Anjo da Guarda é uma divindade que não é só da Umbanda. Tem várias religiões e religiões antiquíssimas, né? Estamos falando de Babilônia, estamos falando de Assíria. Esse povo todo, os persas, todo mundo falava de anjo, né? Então a gente vai aprender a cultuar o anjo da guarda, o anjo da guarda. O outro curso, e esse é o meu primeiro curso online, é meu xodó, é meu xodó. Caminhos de Ogum, um curso profundo, estudando todos os detalhes desse grande pai, tudo, 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 como oferendar, os fundamentos, por que que ele é da metalurgia, por que que ele é da agricultura. Ah, mas pai Ogum é da agricultura? Então, você não sabia, né? Então, Caminhos de Ogum é um curso que eu guardo no coração, porque foi o primeiro. Eu abri os cursos online com Caminhos de Ogum, né? E eu também queria já colocar logo nesse início o curso Esquerda em Casa, porque a gente tem que desmistificar, gente. Vamos desmistificar? Ai, pais de santo, mães de santo, me perdoem, mas esse negócio de só pode cuidar do Exu no terreiro e só quem cuida do Exu no terreiro é o pai de santo, ai, por favor, Exu é meu melhor amigo, seu Tiriri é meu parceiro, meu melhor amigo, quem cuida dele sou eu. E não é porque eu sou sacerdotisa, não, é porque desde o início eu cuidava do seu Tiriri, antes de eu conhecer a Umbanda. De eu estudar Umbanda com o pai Comino, eu já incorporava a Dona Sete Sai e seu Tiriri. E eles já falavam, você vai acender uma vela assim assado? Eu não entendia nada, mas eles já me falavam para eu cultuar. E me falavam para eu cultuar em casa. Então eu decidi, logo no início, tem que ter esse curso Esquerda em Casa. Porque você precisa parar de ter medo do seu Exu, ele é o seu maior protetor. Ele não vai te dar surra, ele não vai atrapalhar a sua vida, ele não vai te dar tombo. Por favor, vamos parar de reproduzir ignorância, do sentido de ignorar. Ignorar, vamos parar de ignorar. Então a gente já começa um Banda Mix com banhos umbandistas, como firmar o seu anjo da guarda, como cultuar a esquerda em casa e o queridíssimo Pai Ogum, né? E aí veja, um Banda Mix eu chamo de acervo um Banda Mix, né? Porque é o meu acervo, é o meu legado, né? Que eu quero compartilhar. O acervo Umbanda Mix, ele tá no valor de mensalmente R$ 25,90. Menos de R$ 1 por dia. Menos de R$ 1 por dia. E aí, se você fizer uma assinatura semestral, porque de verdade, um mês você não vai assistir praticamente nada. Vamos lá, é muita coisa, é muito conteúdo. Além dos cursos gravados, ainda tem PDF. Alguns cursos têm ainda áudio, tem material. Então, são cursos, né? E hoje em dia a gente não tá assim, né? Ah, tô de férias, vou ficar 30 dias estudando. Não tem mais isso. Então, com certeza, né? Um mês só vai dar só para você dar uma degustada. O plano de 6 meses fica por R$19,90. R$19,90. O que você compra com R$19,90? Um bom café com pão de queijo e acabou. Só, né? Então, eu tô aqui exatamente porque eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar, né? Se vocês forem ver, cada valor de cada curso, eu tinha curso de 70 e tantos, na época, lá atrás, curso de 120, curso de 200 e tanto, curso de 300 e tanto, um curso. Agora, já tem 4 cursos por R$19,90 por mês, no plano semestral. Mês que vem, outro curso. Mês que vem, no outro mês, provavelmente outro curso. A ideia é que eu coloque um curso menor por mês ou um curso daqueles profundos a cada 2 meses. E
novos cursos, cursos inéditos também entrarão no Umbanda Mix, não é? Olha aí que legal. Então, é isso que eu queria, sabe? Eu acho que a live de hoje era exatamente para falar o quanto é importante. Se você tem a Umbanda no seu coração, por que você não vai estudar? E o mais legal, quando você entra na Netflix, como é que funciona? Eu tô afim de ver filme de terror. Eu adoro filme de terror. Zumbi, então, adoro. Vamos lá, eu vou direto onde eu quero e assisto o que eu quero, né? Então, no acervo Umbanda Mix, você vai. Eu quero saber como eu faço uma oferenda para algum. Aí você vai entrar no seu Umbanda Mix, né? Você vai lá no curso de algum. Cada aula tem o seu tópico. Tem a aula oferenda de algum para tá, oferenda de algum para não sei o quê, oferenda. Então você vai direto e assiste o que você quer. Aí, por exemplo, mês que vem vai ter, esse mês de Herê, né? Vai ter a festa de Herê. Então tá, então eu vou me preparar para essa festa. Eu vou te estudar sobre isso. Eu quero entender. Ah, agosto é Obaluaê. Então a gente vai ter lá no meu terreiro, vai ter uma grande festa, um grande ritual de Obaluaê. Ah, tá bom. E quem é o Baluaê? Ah, então, é o pai da cura. Que mais? Ah, é o pai da palha. Que mais? Ah, é isso aí, a chama violeta. E tá tudo bem. Ou seja, você não sabe nada. Olha que legal você poder acompanhar os eventos do seu terreiro, estudando o que você vai viver lá. Você vai viver lá na prática e você vai estudar na teoria, né? Então é isso, né? Então, é, hoje, basicamente, eu queria contar isso para vocês, né? Que eu quero compartilhar os meus filhos, os meus cursos, esse meu legado que vem de Pai Rubens, que ele prezava, sim, Pai Rubens Saraceni prezava o estudo. Na verdade, antes, né? Pai Ronaldo de Linhares prezava o estudo, né? Ele começou com os primeiros cursos de preparação sacerdotal, as barcas, né? Do Pai Ronaldo, né? O pai Rubens Saraceni foi filho do pai Ronaldo, fez as barcas, fez barca com ele, né? Então, ele aprendeu com o pai Ronaldo e depois ele foi trazendo todo o material mediúnico, psicografado, de estudo, 80 livros o pai, mais ou menos, é uma média, né? Acho que nem tudo tá publicado, mas já tem muita coisa publicada depois que ele faleceu, depois que ele desencarnou. E aí o pai Rubens, ele passou essa cultura do estudo para o pai Comino, que além de ter estudado muito, ele passou a ser uma referência na Umbanda. Ele tem livros escritos que são referência de Umbanda, estudos. Ele tem um livro maravilhoso da história da Umbanda, não sei, acho que está até esgotado, não sei, né? E aí eu venho dessa fonte. O pai Ronaldo, o pai Rubens Saraceni, o pai Alexandre Comino, que todos eles falavam estudar, estudar, entender, aprender para viver a Umbanda de uma forma plena. Viver a Umbanda com o corpo, a presença, a mediunidade, o trabalho, o movimento, né? Viver a Umbanda, a mãe Umbanda com o amor, né? Com o nosso coração, com a nossa fé, mas viver também a Umbanda com a nossa mente, com o nosso racional, né? Isso é muito forte, isso é muito poderoso, isso te dá muito poder, né? Poder de você se transformar através de um caminho espiritual tão lindo quanto a Umbanda. E aí é isso, né? Acho que é isso. Agora, eu vi um monte de gente escrevendo. Agora a gente coloca o óculos. Ó, vamos ver quem tá aqui? Deixa eu ver. Agora que eu quero falar com vocês, deixa eu ver. Que alguém quiser fazer alguma pergunta aí do Umbanda Mix, Ah, gente, eu não falei, né? O link para vocês assinarem um Umbanda Mix tá aqui no meu Instagram, tá bom? Na bio do Instagram, tá certo? Então vai lá na bio, tem lá Linktree, Inktree, não sei, acho que é isso, Linktree.
clica lá e aí você vai ter assim, Umbanda Mix voltou, né? Aí você clica e aí lá você vai ter todas as informações e vai poder se inscrever, tá bom? Agora deixa eu ver, bah. Filipa, beijo, beijo todo mundo. Vamos ver quem mais. Quanta gente! Ah, Camila, saudade dos seus vídeos, estou voltando. Me segue desde sempre. Linda, vamos lá, vamos lá. Minha mames entrou. Beijo, Ana Maria F, 1950. Quanta gente, olha, Céu Palácio das Águas. Nini Morosi, beijo, beijo. Olá, equipe Umbanda Mix, é isso mesmo, gente, ó. Equipe Umbanda Mix é a Janaína e ela que vai dar todo o suporte para vocês, todas as informações, ajuda para fazer a assinatura, todas as informações. É só chamar a Jana Equipe Umbanda Mix, tá bom? Olha, a Ritinha entrou, muito bem. Vamos lá, o que mais aqui? Ai, me perdi, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tô indo. Fez 2 vezes o curso. Ah, então, Camila, você fez 2 vezes o curso do Pai Comino. Olha, eu fiz o Pai Comino presencial 2 vezes, online 2 vezes. Eu fiz 4 vezes o curso do Pai Comino. Não é? Gente, porque cada vez você é um. Se você já assistiu o curso Caminhos de Ogum, lá atrás, em 2017, você era uma pessoa. Ogum é o mesmo, mas você era uma pessoa e você mudou. Então, quando você assiste um curso novamente, você é outra pessoa. As coisas fazem sentido dentro de você. Então, se você já assistiu algum dos meus cursos, você pode reassistir e eu tenho certeza absoluta que você vai falar, nossa, jura? É tudo isso? Eu acho que eu não assisti essa aula. Eu entendi agora de outro jeito. É isso. Porque nós mudamos o tempo todo. Mudamos. Muito bem. Beth, beijo. Claudinha Clodes, minha irmã linda, beijo. Vamos lá. Aqui, Janaína, equipe Umbanda Mix. Benção, mãe Fabiana. Benção, minha querida, benção. Eu que te agradeço, viu? Janaína caiu do céu, tá me dando muita força, me ajudando, porque eu não conheço, não sou boa de tecnologia, gente. Eu sou filha de Ogum para algumas coisas, mas para tecnologia eu não vim com essa faceta de Ogum na minha vida. Então, muito obrigada, Jana, você que tá aí me ajudando, me dando apoio, fazendo todo o material e ajudando todo mundo, né? É isso. Vamos lá. Vem mais alguém aqui, todo mundo. Cibis linda, Cibis Bueno. Linda, querida, beijo. Elizabeth, quanta gente. Patrícia Marcelaro, que legal. Guto Mateus, gente, um monte de gente. Quanto tempo, quanto tempo. Guto Mateus, linda, maravilhosa, você também. Gosta de estudar Umbanda. A gente tem que amar Umbanda. Como é que a gente faz? Como é que a gente é de uma religião e não estuda? Não entendo. Não entendo, também não entendo. Vamos lá. Ah, o Guto, já fiz alguns cursos com você. Ai, que legal, recomendo. Ótimo conteúdo, organização e entendimento. Parabéns, obrigada, Guto, obrigada. É isso mesmo, né? Eu acho que o grande Deus, a grande deusa, Olorum e Olocum, me deu um dom, né? Porque eu tinha uma missão, eu tenho uma missão, falar de Umbanda, né? Ensinar Umbanda, viver Umbanda, né? Então é isso. O conhecimento liberta, isso mesmo, sintonia ecos. O conhecimento liberta. E ainda vou mais. Dona Sete Saias, ela fala o tempo todo. Conhecimento parado apodrece. Apodrece dentro da gente. Então ela falava para mim, foi a Dona Sete Saias que praticamente me mandou dar aula e fazer curso. Ela fala assim: você adora estudar, você adora conhecer, você adora ler. Você tá colocando um monte de conhecimento dentro de você. O que você vai fazer com isso? Lá atrás, 2011, ela falava assim: o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Vai guardar para você? Vai deixar ele apodrecer? Né? E aí ela fala: conhecimento parado apodrece. Ele tem que ser aprendido e repassado, né? É isso. Então tá certo. Quem mais? Diogo, um monte de gente. Tô vendo aqui. Ivani,
Linda, que saudade. Algumas pessoas eu mando beijo porque eu reconheço, mas outras pessoas têm um nome assim, né? O nome do perfil é meio estranho, aí às vezes me perdoem se eu não mando beijo pros conhecidos, porque às vezes como é que chama? O perfil de vocês do Instagram eu não reconheço, tá bom? Mas eu tenho certeza que todos aqui são muito queridos do meu coração. Deixa eu ver até o final. Mais alguma coisa? Carvalho, Juf, minha irmã linda, uma terapeuta incrível, maravilhosa, consteladora. Ju, linda, te amo, minha irmã. Evelyn, quanto tempo, quanto tempo. Evelyn, fiz vários cursos, fez mesmo, Evelyn. Melhor época da minha vida, era uma época muito boa, né? Ter conhecimento abre a nossa mente, isso mesmo, linda. Patrícia, adorei todos os seus cursos que fiz, gratidão pelos seus ensinamentos. É isso, Patrícia. São meus filhos. Eu fico muito feliz quando vocês falam bem dos meus filhos, né? Mas eles são do mundo, eles são nossos, tá bom? É isso. Ju, Ju, sou suspeita, porque não só trabalhava na equipe do EAD, isso mesmo, como fiz praticamente, fez todos, Ju, são transformadores, é isso, Ju. Minha irmã trabalhava comigo, porque a Umbanda é isso, é família, né? É isso, então a minha irmã trabalhava comigo, né? Agora ela tá trabalhando como terapeuta, consteladora, contoterapeuta, ela é toda chique, a minha irmã, linda, te amo, Ju. Muito bem. E Gui, você tá aí, também fez, o Gui fez todos os cursos, Gui Rod Santos fez todos os cursos, né? Se eu tenho a base que tenho hoje para tocar o terreiro, ele tem um lindo terreiro no Rio, né, Gui? Beijo para você, foi graças a essa jornada incrível, é isso mesmo. Ó, gente, que saudade de todo mundo, que saudade aí, viu? Que mais? Que mais? Eu acho que é isso, né? Tô vendo todo mundo aqui, acho que não tem mais ninguém assim. Deixa eu ver. Ah, e Ed Firmino. Boa noite, mãe Fabiana. Sou do Med 7. O que é Med 7? Deixa eu explicar para vocês. Med 1. Turma, desenvolvimento mediúnico umbandista, turma 1, 2010, 2011. E aí eu fui seguindo, né? Então o Ed é da Med 7. Hoje Mãe Janaína e eu estamos na MED 14, ó, 14 turmas formadas com muita base teórica, com muito desenvolvimento mediúnico, com muitas coisas. Cláudia Silvia, Mãe Fabiana Saudades, obrigado por seu trabalho lindo, obrigada, querida. Beijo grande, viu? O link também direto no WhatsApp, isso mesmo, se quiserem também pelo WhatsApp, né? Lívia, maravilhosa mentora, tem me ajudado muito. Lívia, querida, é isso mesmo. Agora eu também sou mentora de mulheres, né? Usando tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi na Umbanda e juntando com todos os novos conhecimentos do sagrado feminino, da ginecologia natural, da ancestralidade matrilinear, é isso. Que bom, querida. Linda, te amo, Lívia. Cibes mandando o coraçãozinho, olha, gente, quanta gente, beijo, beijo, beijo. Evelyn, saudade das aulas. Ju, te amo, linda. É isso, gente, eu li até o final, tá bom? Então, ficamos assim. Vamos todos ser um Banda Mix. R$19,90 para você ter. Já começa com 4 cursos. Mês que vem tem outro. Eu ainda não fiz a programação, mas você pode ter certeza. E ó, já vou soltar. Como é que chama o pessoal fala? Vou dar, não é como é que é? Vou dar spoiler, hein? Eu estou grávida há uns 10 anos, mas acho que vai nascer esse ano, no máximo no ano que vem. O curso de Iemanjá. Não conta pra ninguém. Eu tô aqui, imagina, uma filha de Iemanjá que já falou de todos os orixás e não fez um curso de Iemanjá, né? Não dá. Então, eu tô há 10 anos que eu tô para parir esse curso. Tá saindo. E vai para um Banda Mix, hein? Quando sair, vai para um Banda Mix, tá bom? Ah, e é isso, meus queridos. Eu queria passar isso para vocês. Estou muito feliz de poder compartilhar esse meu acervo e tornar acessível, né? Tornar acessível, porque hoje as coisas, né, tem umas coisas com os valores tão altos que muitas vezes a gente quer estudar, mas a gente tá tão apertado financeiramente, a vida tá tão, né, tão complicada ultimamente, economicamente, financeiramente, né? Então, a ideia é tornar acessível por um preço.
Gente, R$19 por mês, né? É isso. Evelyn, não vejo a hora desse curso da Mãe Iemanjá. Nem eu, Evelyn, nem eu não vejo a hora. Muito, é o meu presente para minha Mãe Iemanjá, né? Demorou, mas vai sair, tá bom? É isso. Amo vocês, tá bom? Deixando muito claro, eu não saí da Umbanda, eu tô vivendo a Umbanda, maravilhoso, né, a Ju? O famoso e tão esperado curso de Iemanjá, esse é, o famigerado. Então eu tô muito feliz, continuo vivendo a Umbanda, né? Se tiver alguma mulher que queira uma ajuda, eu também sou mentora de mulheres, né? Me chama no privado, a gente conversa um pouco, eu uso o caminho da Umbanda, o caminho das mães e dos pais orixás, né? É isso. E tem os círculos, enfim, vão me acompanhando, tá bom? Amo muito vocês e tô muito feliz de poder fazer, né? Compartilhar esses filhos lindos que eu pus no mundo, que é o meu legado, de uma forma muito acessível, tá bom? É isso. Vamos todos ser um banda mix, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, viu? Muito obrigada por estarem aqui. Tanta gente que há tanto tempo eu não via, tô tão feliz, tá bom? Amo vocês. Beijos.